Olá, quem é novo aqui no canal, meu nome é Renata Betella, advogada, especialista em direito previdenciário. Bom, meu assunto hoje aqui com você vai ser para até um esclarecimento que em outro vídeo que eu fiz, eu falei sobre raio-x previdenciário e falei que aquilo não era o planejamento previdenciário. Então, eu queria trazer um pouquinho do que eu faço, né? Quando é planejamento previdenciário e o que eu faço quando é o raio-x previdenciário. O raio-x previdenciário é o nome que eu dei quando eu estou falando de cálculo previdenciário. Você fala, poxa, mas cálculo previdenciário, planejamento não seria a mesma coisa? Não. Quando eu falo do raio-x previdenciário, eu consigo responder perguntas do tipo: você teve a sua aposentadoria calculada? Essa aposentadoria foi calculada de maneira correta? De maneira correta seria o quê? Foram considerados todos os vínculos? As datas desses vínculos estavam corretas lá no cadastro do INSS? Eu consigo responder se existe, mesmo que a aposentadoria tenha sido calculada correta, com um raio-x previdenciário, eu posso trazer uma revisão de algum assunto que ele teria direito e o INSS não considerou. Quer dizer, foi calculada correta pelas informações que existiam no cadastro, mas eu poderia trazer outras informações que o INSS não trouxe e aí sim é uma revisão que pode caber. Então, assim, raio-x previdenciário, eu estou olhando naquilo que foi feito, né? Naquilo que o INSS já fez, algum tipo de cálculo e concedeu o benefício, e aí eu quero responder para o meu cliente com raio-x para dizer se aquilo foi correto ou não. Então, eu falei aqui sobre vínculo de emprego que o INSS pode não ter considerado. Eu também falei aqui sobre algum dado que esteja lá no cadastro, mas que não correspondia àquilo que era a realidade, que estava lá na sua carteira de trabalho. Eu também posso ter, por exemplo, que é comum, você teve um afastamento de auxílio-doença, né, que agora a gente chama de benefício por incapacidade temporária, e aí o INSS, durante aquele período, fez o quê? Considerou como salário de contribuição um salário mínimo, e você ganhava mais que o salário mínimo, e isso fez diferença no cálculo da sua aposentadoria. É muito comum o INSS fazer isso. Então, com raio-x previdenciário, é como eu estivesse olhando, olha, o que o INSS fez está certo ou poderia ter feito de outra forma, considerando isso ou aquilo para ter um melhor valor de benefício. Seja aposentadoria, seja um benefício por incapacidade permanente, incapacidade temporária, uma pensão por morte, tá? E aí, o que é então planejamento previdenciário? Planejamento previdenciário já é uma coisa que eu estou olhando para o futuro, estou olhando para frente. Eu posso usar esse planejamento para quê? Eu falo, olha, eu tenho possibilidades, eu tenho datas possíveis para me aposentar. Qual é a melhor data versus dinheiro, né, pago até eu chegar à aposentadoria, né? Qual o melhor caminho para eu ficar fazendo esse pagamento? Ou eu sou empregado, então o pagamento vai lá através do meu contra-cheque. Então, quais seriam as próximas datas possíveis para me aposentar, com os valores, né, de aposentadoria? Eu posso ter nesse planejamento previdenciário, se você está desempregado, você fala assim, olha, eu estou desempregado, mas eu quero continuar a pagar para poder me manter, né, nessa estrutura do INSS e chegar na minha aposentadoria. Então, aí a gente pode responder com planejamento previdenciário qual é a forma, né, de contribuir, se mantendo nessa estrutura do INSS, e de que valores que a gente está falando isso, né, para você contribuir.
Ou se você fala, eu não vou trabalhar por conta própria, então a gente pode entender, então vamos fazer isso enquanto você não estiver trabalhando ou não estiver trabalhando por conta própria, fazer como segurado facultativo, ou seja, o planejamento previdenciário olha para frente, sabe? Aquele olhar de falar, eu quero sair daqui onde eu estou, quero chegar no benefício tal, como eu devo fazer isso? Qual é a melhor estratégia? Porque é isso, gente. Na hora em que a gente está falando de planejar, a gente está falando de estratégia, né? Olhar quais são os cenários possíveis, se você está empregado, se você não está empregado, se você está trabalhando por conta própria ou não está trabalhando, a gente precisa fazer o quê? Desenhar os caminhos possíveis para você chegar na aposentadoria da melhor forma, ok? Então, agora me fala aqui, você tem dúvida se você precisa de planejamento previdenciário ou se você precisa do raio-x previdenciário? Deixa aqui no comentário que aí eu te ajudo a chegar nessa resposta, né? Se você está precisando de raio-x previdenciário ou planejamento previdenciário. Aproveita também, se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo com aquele colega também que tem essa dúvida, né? Se precisa de cálculo, se precisa de planejamento previdenciário, ele vai ficar super agradecido por você ter ajudado a ele também, passando essa informação, ok? Obrigada por ter ficado comigo até aqui e até a próxima.